Júlia Gaspar. Oi, doutora, tudo bem? Então, dona Júlia, qual é o seu endereço? A senhora está sob tratamento médico? Sim, doutora, eu tenho problema de hipertensão e diabetes. Há quanto tempo faz tratamento? Há uns 5 anos, mais ou menos. Quais medicamentos a senhora toma? Da hipertensão, eu tomo hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida é uma substância que tem ação diurética, ou seja, aumenta a eliminação de líquidos do organismo através da urina. Ele é usado para tratamento de pressão alta em conjunto com antihipertensivo. A hidroclorotiazida age diretamente sobre os rins, atuando sobre o mecanismo de reabsorção de eletrólitos no túbulo contornado distal e bloqueando o cotransportador de sódio cloreto na membrana luminal das células tubulares. Ele aumenta a excreção de sódio e cloreto em quantidades aproximadamente equivalentes e, consequentemente, de água, ou seja, aumentando o volume urinário, reduz o volume do líquido extracelular e, consequentemente, a pressão. Em relação à interação, agentes anti-inflamatórios não esteroidais podem reduzir os efeitos diuréticos, natriuréticos e antihipertensivos das tiazidas. Ao reduzirem a produção das prostaciclinas, os AINES podem interferir negativamente na hemostasia renal e provocar o aumento da pressão arterial sanguínea. O enalapril. O enalapril é usado para o tratamento de hipertensão, sendo considerado um profármaco. Depois da absorção, o enalapril é hidrolisado em uma substância que inibe a enzima conversora da angiotensina, ECA, que catalisaria a conversão da angiotensina 1 em 2. A inibição da ECA resulta na diminuição da angiotensina 2 plasmática, o que aumenta a atividade da renina plasmática e diminui a secreção de aldosterona, que atuaria no balanço eletrolítico, aumentando a reabsorção de sódio e, consequentemente, aumento da pressão. Portanto, o enalapril diminui a pressão arterial pela supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o qual desempenha importante papel na regularização da pressão arterial. Em relação às suas interações, agentes anti-inflamatórios não esteroidais, incluindo os inibidores seletivos da COX-2, podem reduzir o efeito de diuréticos. Esses anti-inflamatórios, ao reduzirem a produção de prostaciclina, podem interferir negativamente na hemostasia renal e provocar aumento da pressão arterial sanguínea. Então, doutora, eu tomo simvastatina também. A simvastatina é um agente redutor do colesterol quando a dieta apenas não for suficiente. É indicada para reduzir os riscos à saúde decorrentes das doenças cardiovasculares, como o risco de infarto do miocárdio. Após a ingestão, a simvastatina, uma lactona inativa, é hidrolisada ao beta-hidroxiácido correspondente. Esse é o principal metabólito e é um inibidor de uma enzima chamada HMG-CoA redutase, que catalisa a conversão do HMG-CoA a mevalunato, que é um importante precursor da síntese de colesterol hepático. Portanto, reduz a formação de colesterol LDL ou ruim e aumenta o colesterol HDL, que é o bom. E aspirina. O ácido acetilsalicílico é um antiagregante plaquetário indicado para pacientes que apresentam problemas cardiovasculares que necessitam alterar a hemostasia, como doença cardíaca isquêmica, doença vascular periférica, portadores de próteses valvares e utilizado para prevenir tromboembolismo venoso. Ele é do grupo dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Seu mecanismo de ação baseia-se na inibição irreversível da enzima ciclooxigenase 1, envolvida na síntese de prostaglandinas, inibindo a agregação plaquetária, bloqueando a síntese de tromboxano A2 nas plaquetas. Esse efeito inibitório é especialmente acentuado nas plaquetas, porque estas não são capazes de sintetizar novamente essa enzima. Interações com outros anti-inflamatórios não esteroidais com salicilatos em doses elevadas pode causar aumento do risco de úlceras e sangramento gastrointestinal devido ao efeito sinérgico. A aspirina, quando em doses maiores e agindo na COX-2, é utilizada como anti-inflamatório. De metformina. A metformina é um medicamento antidiabético de uso oral que é ingerido após a refeição e é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como, por exemplo, os da classe das sulfonilureias. Ele é um fármaco da família das biguanidas com efeitos anti-hiperglicêmicos, reduzindo a glicose plasmática pós-prandial e basal.
Em diabéticos, a metformina reduz a hiperglicemia sem o risco de causar hipoglicemia, exceto em caso de jejum. A metformina pode agir através de 3 mecanismos: na redução da produção da glicose hepática através da inibição da gliconeogênese e glicogenólise, no músculo através do aumento da sensibilidade à insulina, melhorando a captação e utilização da glicose periférica, e no retardo da absorção intestinal da glicose. Em relação à interação, o AINES apresenta alta taxa de ligação proteica com a proteína albumina e podem deslocar esses hipoglicemiantes orais dos seus sítios de ligação às proteínas plasmáticas, podendo levar a um episódio de hipoglicemia. E Daonil. O Daonil é uma sulfonilureia de segunda geração usada para tratamento de diabetes mellitus tipo 2 sempre antes das refeições. Ele é um hipoglicemiante que age nos canais de potássio, inibindo-os, causando assim uma despolarização das células beta das ilhotas. Essa despolarização leva ao influxo de cálcio, o qual induz a secreção de insulina. Para diabetes, eu faço uso de insulina. O uso da insulina exógena pode ser explicado pelo uso crônico dos hipoglicemiantes. Com isso, devido aos grandes estímulos sofridos constantemente pelas células, estas não respondem mais de forma adequada, ou seja, a produção de insulina e a captação da mesma encontram-se prejudicadas. O receptor da insulina é uma glicoproteína transmembrana constituída de 4 subunidades, 2 alfa e 2 beta. As subunidades alfa contêm o sítio de reconhecimento da insulina, enquanto as subunidades beta exibem atividade da tirosinoquinase. A insulina assemelha-se a diversos fatores de crescimento, uma vez que seus receptores também são receptores da tirosinoquinase. A atividade da tirosinoquinase do receptor é intensificada pela ligação da insulina e a autofosforilação aumenta ainda mais a atividade. Esse efeito resulta em um aumento no número e atividade de transportadores da glicose na superfície celular de algumas células. Alterações na atividade das enzimas no metabolismo intermediário, resultando na inibição da gliconeogênese. Após a ligação da insulina a seu receptor, os receptores formam agregados na superfície celular e o complexo insulina-receptor é internalizado à célula. A insulina é subsequentemente degradada e o receptor é digerido ou reinserido na membrana plasmática. A insulina reduz o nível de glicemia ao aumentar a difusão facilitada da glicose através das membranas celulares, aumentar a taxa de utilização da glicose, aumentar a taxa de deposição da gliconeogênese e inibir a gliconeogênese hepática. Qual o nome do médico da senhora? Janice, doutora. A senhora sente muita sede? Não. Fome? Não. Vai muitas vezes ao banheiro? Não. Qual foi a última exame de glicemia que a senhora fez? Foi há um mês e pouco. E eu trouxe os exames aqui da diabetes e da hipertensão. Este exame é um teste laboratorial que avalia a porcentagem de hemoglobina glicada. É muito útil e bastante utilizado para avaliar a eficácia do controle terapêutico do diabetes e o risco de complicações. Ele possui a validade de 3 meses e o resultado da sua normalidade está entre 7% a 8%. Portanto, a paciente está apta a fazer a cirurgia. Agora eu vou aferir a pressão da senhora, ver a temperatura e a glicemia. Segundo os exames da paciente, ela é classificada como hipertensão estágio 1 e, de acordo com os sinais vitais aferidos na primeira sessão, ela está controlada. Após a medição da glicemia durante o exame físico, a paciente está dentro da normalidade. Após a análise da paciente, foi constatado que ela é portadora de diabetes tipo 2, pois um de seus medicamentos, o Daonil, estimula as células beta do pâncreas a produzirem insulina. Além disso, ela apresenta diabetes controlada com dieta e medicamentos, e também hipertensão arterial controlada com medicação. Portanto, a paciente é classificada como ASA 2 devido a todas as características acima. Porém, se a paciente fosse portadora de diabetes tipo 1 ou se tivesse sua diabetes e hipertensão descontrolada, ela seria considerada ASA 3, tendo assim um maior risco durante o atendimento. Para a sedação, seria mais indicado fazer com o óxido nitroso, pois ele supre a perda de oxigênio devido ao estresse, e isso é vantajoso para pacientes diabéticos e de outras alterações sistêmicas como hipertensão, além de ser rápido e seguro.
No entanto, essa técnica requer profissionais habilitados. Então, usaremos benzodiazepínico, neste caso, midazolam 7,5 mg. O midazolam, por ser um benzodiazepínico, ele se liga em receptores localizados no complexo GABA. Ao se ligarem, induzem a abertura do canal de cloro, causando um influxo do ânion para dentro do neurônio e, consequentemente, hiperpolarização da célula. O midazolam, por ser um medicamento de controle especial, requer notificação de receita, a receita azul, para sua compra em farmácias, juntamente com a receita comum. Porém, na clínica da FOP, o paciente toma o medicamento no mesmo local, sendo necessário apenas a receita comum para a entrega no Veja só, vou passar algumas instruções da sua próxima consulta. A senhora tem que vir alimentada, tá? A cirurgia vai ser de manhã. Preciso que a senhora venha acompanhada também de algum membro da família. Preciso também que a senhora chegue uma hora antes. Por quê, doutora? Porque eu vou dar um remedinho pra senhora ficar mais calma, tá? E o dexametasona, tá? É preferível que o procedimento seja feito na parte da manhã, pois os níveis endógenos de corticosteroides neste período são geralmente altos e os procedimentos estressantes podem ser bem mais tolerados. Tudo isso deve ser feito para que se evite um quadro de hipoglicemia, situação em que a glicemia cai abaixo de 40 mg por decilitro, ou seja, o sistema nervoso central fica privado de sua maior fonte de energia, a glicose, podendo levar a quadros de convulsões e até a morte. O diagnóstico dessa hipoglicemia é uma salivação intensa, visão embaçada, fala empastada, pele pálida e úmida, sensação de fome. E caso isso venha a ocorrer durante o procedimento, o cirurgião dentista deve administrar uma solução açucarada. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? Então, doutora, eu fui no dentista e eu tava precisando fazer uma cirurgia para tirar o dente. E aí ele me encaminhou essa carta aqui, pediu para te entregar, para ver se eu posso fazer a cirurgia direitinho, se não tem nenhuma complicação. Deixa eu dar uma olhadinha. Foi feita a carta ao médico apenas como forma de prevenção, pois a paciente apresentou os exames com seus resultados controlados. É um procedimento simples, não vai ter problema nenhum, seus exames estão dentro da validade, estão tudo controlado, a gente não vai precisar alterar nenhuma dose, nenhum medicamento, você continua tomando todos. E caso você tiver muita dificuldade em se alimentar, você entra em contato comigo, mas provavelmente você não vai ter. É um procedimento bem simples, vai ficar tudo certo. Vai dar pra você fazer. Júlia Gaspar. Oi, Júlia, doutora, tudo tudo bem? bem? A senhora veio acompanhada? Vim, ali é minha irmã. E a senhora tomou o medicamento que a gente pediu uma hora antes? Tomei, faz uma hora que eu tomei. Então. Me acompanhar. Dona Júlia, a senhora já usou bexiga hoje? Já. A senhora se alimentou? Tomou cafezinho? Não. Não? A senhora não ingeriu álcool? Tomei. Não fumou? Não? A senhora não praticou exercício? Não? Qual seria a sua profissão? Dona Júlia, eu vou dar esse remedinho pra senhora ficar mais calma, tá bom? Pode tomar tudo. Aí, vou pedir pra senhora aguardar uns 30 minutinhos enquanto eu arrumo aqui. E a senhora fica na sala com a sua irmã, tá bom? Tá. O midazolam é um benzodiazepínico que aumenta o limiar da dor, tornando o paciente mais compreensivo, reduzindo a ansiedade, o medo e a apreensão. Além disso, diminui a pressão arterial, o esforço cardíaco e frequência respiratória. Durante o transoperatório, a cirurgia dentista deve pensar nos melhores cuidados durante a cirurgia para que tudo saia bem. Um dos pontos que ela tem que saber é que o paciente faz o uso da aspirina e este medicamento pode causar o dobro de sangramento que uma cirurgia normal teria. Esse sangramento não interfere na saúde da paciente, porém deve ser contido para uma melhor visão do campo operatório através de, por exemplo, hemostasia local. Além disso, a cirurgia dentista deve deixar sempre o paciente confortável para avisar caso sinta alguma dor, incômodo ou estresse. Outro cuidado que deve ter é que caso o paciente sinta dor e o máximo de tubês de lidocaína já tenha sido usado, o cirurgião dentista deverá associar com uma solução anestésica sem vasoconstritor, como a mepivacina 3%, por ser hipertenso o paciente.
Acabei de passar a pomadinha na senhora, agora eu vou fazer a anestesia. A senhora pode sentir uma sensação de formigamento na boca, pode ser que a senhora não sinta muito a língua e pode ser que os dentes da senhora dêem uma sensação de crescimento, mas é normal, tá bom? Ok. Abre a boca, por favor. Para a realização da anestesia, foi escolhido como solução anestésica a lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil, por ela apresentar uma boa isquemia, uma boa visualização e com isso um melhor campo operatório. Porém, como o paciente é hipertenso, deve-se ser injetado no máximo 2 tubetes dessa solução para que evite um aumento da pressão arterial. Além disso, no momento da punção, o cirurgião dentista deve aplicar a solução anestésica de forma lenta e realizar uma aspiração prévia para que não injete dentro de algum vaso, evitando assim alguma complicação maior. Foi escolhida a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior e lingual, juntamente com a técnica anestésica do nervo bucal. A técnica do NAI anestesia os dentes de uma metade da arcada, entre incisivo central e terceiro molar inferior, gengiva vestibular de incisivo central a segundo premolar, periósteo e osso de todos, metade do lábio inferior, 2/3 anteriores da língua e gengiva lingual de todos. O ponto de punção dessa anestesia é cerca de 3 mm a partir da prega ptérigo-mandibular em direção à bochecha, com uma altura de 1 a 1,5 mm acima da linha de oclusão dos molares. Com referência, usa-se o dedo. Porém, o bloqueio do NAI não anestesia a gengiva vestibular dos molares. Portanto, realiza-se também a técnica do nervo bucal, que irá anestesiar essa região. O local da punção é próximo ao trígono retromolar, na direção da bochecha. Pode-se também preferir por uma infiltrativa na vestibular do 46, dente a ser extraído, que tem como local de punção 2 a 3 mm a partir do fórnix. Dona Júlia, agora eu preciso que a senhora faça o maior tempo de repouso possível, tá? Não faça exercício físico, não faça esforço. Tenta deixar a cabeça mais levantada possível quando a senhora estiver deitada, tá bom? Preciso que a senhora se alimente de alimentos mais pastosos, mais líquidos, mais gelados, tá? Evitar sugar de canudinho, porque pode machucar, tá? Não ficar cuspindo muito, evitar ficar cuspindo, tenta só jogar. Escovar os dentes normalmente, só que lá na região tomar um pouquinho mais de cuidado, passar com cuidado a escova, tá? Também preciso que a senhora faça um bochecho com clorexidina. 30 minutos após a escovação, 2 vezes por dia. Preciso que a senhora faça de manhã e depois da janta, tá? Aí nos primeiros 2 dias, evitar bochechar. Então só pondo a cabeça, banhando a região, tá? Vou dar um analgésico agora para a senhora, de pirona. Preciso que a senhora tome ele pelas próximas 24 horas, de 4 em 4 horas, tá bom? Vou pegar ela para a senhora. Foram feitas 2 cópias da receita, uma entregue no almoxarifado para que o operador tenha acesso aos medicamentos que serão administrados antes do procedimento na clínica, como midazolam e dexametasona, e também para o acesso do primeiro comprimido de dipirona, que será administrado imediatamente após o procedimento pelo cirurgião dentista na clínica também. A outra cópia é dada para o paciente para a orientação dos medicamentos administrados no pós-operatório, como dipirona e de gluconato de clorexidina. Foi orientado para o paciente que os 2 primeiros medicamentos já haviam sido tomados, não tendo necessidade de comprá-los. O tipo de analgesia escolhida foi a perioperatória, ou seja, aquela que o paciente se medica antes do estímulo e que é mantido no pós-operatório. O motivo dessa analgesia é por ser um procedimento mais invasivo, tendo uma maior preocupação com o controle da dor e de edema. Para isso, foi escolhido dexametasona como corticosteroides que possuem afinidade com a proteína transcortina, a qual não se liga aos hipoglicemiantes, sendo assim mais favorável do que os anti-inflamatórios não esteroidais que competem pelo mesmo sítio de ligação do que os hipoglicemiantes.